Então, pessoal, seguindo aí a nossa temática já de algumas aulas, né? Questão dos esportes não convencionais, nós já trabalhamos aí com o punhobol, já trabalhamos na semana passada com o futebol americano e com o rugby, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Para a gente conhecer de forma bem superficial, né? De forma bem introdutória mesmo, o hóquei sobre a grama e o hóquei no gelo, né? Então, o que esses esportes eles têm em comum, assim, no primeiro momento, que vai nos saltar os olhos aqui nessa primeira imagem, né? O uso do taco, né? Para que a gente possa tocar na bola ou no disco, respectivamente, né? Então, a gente não pode tocar a bola ou o disco com alguma parte do corpo, a gente vai usar somente o taco, né? Temos também a característica importante aí de que um esporte ele acabou sendo inspirado, a criação do hóquei no gelo ele é inspirado na criação no hóquei na grama, né? E o objetivo é fazer gol, é um esporte de invasão, a gente tem que passar a quadra do adversário para marcar o gol, né? Então, assim como o handebol, futebol e outros esportes aí de invasão, tá? Vamos começar falando um pouco sobre o hóquei na grama, né? O que é o hóquei na grama? Então, ele é um esporte coletivo, né? Como eu já falei para vocês, é um esporte de invasão, disputado por duas equipes compostas por 11 jogadores cada. Então aqui a gente tem uma semelhança também com o futebol, né? O jogo é disputado em um campo de grama artificial, tá? Mas nem sempre foi assim. Os jogadores usam tacos para conduzir a bola, fazer passes para os companheiros de equipe e para tentar marcar o gol. Não vamos, né, utilizar os pés, a gente não vai chutar a bola, a gente vai usar apenas o taco, tá? Que cada jogador vai ter em suas mãos. Historicamente, né, pessoal, esse esporte ele surge na Inglaterra também, e aí a gente tem mais uma semelhança com o futebol de campo, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que o esporte moderno, né, esse esporte que a gente conhece, dotado de regras, dotado de federações, né, o fenômeno esportivo moderno, tá? Ele tem a sua origem na Inglaterra, né, no século XIX, tá? Principalmente com grande influência do esporte escolar naquela época. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o futebol de campo, né, ele surge nas escolas inglesas no século XIX. O rugby, que na verdade inicialmente, né, o rugby e o futebol era o mesmo fenômeno e acaba saindo, né, se separando em função de divergências com relação às regras, com relação à forma de jogar, elas acabam se separando, né, entre outros. Então, a influência direta desses esportes ingleses, né, ela existe até mesmo nos esportes que surgem depois, né, em outros lugares. Como, por exemplo, o rugby, ele inspira, né, a criação do futebol americano. Óbvio, existem regras diferentes, existem particularidades da forma de jogar, mas o futebol americano ele é inspirado no rugby. E com relação às temáticas da aula de hoje, né, o hóquei, né, ele acaba inspirando a criação do hóquei no gelo. O hóquei na grama acaba inspirando aí a criação do hóquei no gelo, tá? Então, ele surge mais ou menos ali, né? A primeira equipe, né? Ela surge mais ou menos por volta de 1861, tá? Em 1924 surge a Federação Internacional de Hóquei sobre a Grama, o que faz, né, que o esporte tenha um impulso bastante considerável a nível internacional, tá? Falar um pouco das principais regras, né? São 11 jogadores, então aqui a gente também tem uma semelhança com o futebol de campo, né? Assim como no futebol de campo, o hóquei também tem 11 jogadores. Um desses jogadores, ele vai ser o goleiro da equipe, tá? Então, é um goleiro e 10 jogadores de linha. A partida, ela acontece em 4 tempos de 15 minutos, tá? O campo oficial, ele tem 91 metros com 40 centímetros de comprimento por 55 metros de largura, tá? Os goleiros são os únicos que podem tocar a bola com qualquer parte do corpo, né? Para proteção, devem usar protetores especiais na cabeça, tronco, pernas e braços. As medidas das traves, né, dos gols, das balizas, independente de como a gente for chamar, né? A gente vai ter 2,14 metros de altura por 3,66 metros de largura.
Então, se vocês forem no pátio da escola, né, e olharem aquela quadra de futsal, olharem aquele gol lá do futsal, aquela goleira lá do futsal, vocês vão ter que pensar e analisar que o gol do hóquei, ele é um pouco maior, tá? Ele é 14 centímetros mais alto e 66 centímetros mais largo, tá? Então, o que, de certa forma, né, gera uma dificuldade para o goleiro, porque a bola é bem menor, né? A bola utilizada no hóquei da grama, sobre a grama, ela é bem menor que a bola do futsal ou do handebol, né? E o gol é um pouco maior. Os tacos, né, chamados de sticks, eles são de fibras de carbono e fibra de vidro. Devem pesar entre 350 gramas e 700 gramas. Então, são equipamentos que não são muito pesados, né? O que viabiliza aí um jogo bem dinâmico, né? Não tem um peso muito grande aí desses equipamentos. Então, aqui, pessoal, algumas imagens, né? O campo de jogo, tá? Aqui tem a dimensão, 91,40 por 55 de largura, as linhas que são utilizadas ao longo do jogo. Aqui a gente tem o taco, né, o stick do hóquei sobre a grama. Ele tem, tá, talvez essa imagem não deixe bem claro para vocês, mas ele tem de um lado um formato um pouco mais arredondado e do outro lado um formato mais plano, tá? Então no hóquei sobre a grama a gente vai tocar na bola sempre com um lado mais plano. Então aqui a gente tem aí as imagens para vocês darem uma olhada. Algumas curiosidades, né, pessoal? O hóquei sobre a grama, ele é um esporte que faz parte dos Jogos Olímpicos desde a edição de Londres em 1908. Então já faz mais de 100 anos, né, que esse esporte ele faz parte do programa olímpico de verão. Se destacam, né, atualmente países como Austrália, Alemanha, Holanda, Espanha, e eu não coloquei aqui no slide, mas eu queria destacar também para vocês a Argentina, tá? Que a nível de seleção, né, tem uma força bem interessante no cenário mundial, tanto no masculino quanto no feminino, tá? E isso, a gente pode provar, né, essa força da Argentina nesse esporte nas últimas Olimpíadas, Rio 2016, né? A gente teria a Olimpíada em 2020, em função, né, da pandemia, acabou sendo adiado para o ano que vem. Então, o atual campeão masculino no hóquei sobre a grama é um país sul-americano, é a Argentina, né, que conquistou a medalha de ouro aí. E uma curiosidade também interessante, né, falei para vocês que a origem se deu lá no meados do século XIX, né, naquele momento o jogo era praticado em grama natural, tá? E só passou a ser praticado na grama sintética, tá? Nessa grama artificial, a partir ali do início da década de 1970, tá? Então, e agora a gente vai, né, fazer uma viagem, vamos sair do trópico, né, vamos sair do esporte de verão e vamos para o esporte de inverno, né, que é aí o hóquei no gelo. Obviamente que esse esporte, para nós aqui, ele é mais difícil de ser praticado, né, em função das condições climáticas, né, em função do espaço que é exigido para se praticar o hóquei no gelo, dos equipamentos, né. Então, o que é o hóquei no gelo, né? Também é um esporte coletivo, também é um esporte de invasão, que a gente precisa passar pela quadra adversária para tentar fazer o gol, né? Só que aqui a gente tem equipes compostas por 6 jogadores. Lá na grama, a gente tinha equipes compostas por 11, aqui são 6. Um deles também, obrigatoriamente, vai ser goleiro, né? A gente tem atletas, né, que tem aí funções táticas mais defensivas, atletas que têm funções táticas mais ofensivas, tá, pessoal? Então isso é importante a gente lembrar. Os jogadores vão calçar patins de gelo, ou seja, aqueles patins, né, que tem aquela lâmina embaixo, mas isso faz com que os atletas atinjam uma velocidade bem considerável aí ao longo do jogo, né? Eles vão usar um taco, né? Vão usar um stick ali para golpear o disco, para tentar fazer um passe, para tentar fazer o gol na equipe adversária. E por óbvio, né? Tanto na grama quanto no gelo, vai sair vencedora da partida a equipe que conseguir fazer o maior número de gols, tá? Então, a origem histórica desse esporte, né? Os indícios mais fortes aí, né? Vão dizer que esse esporte ele surge aí no Canadá, né? Ali a partir da metade do século XIX, tá? Por que eu digo os indícios mais fortes ali? Porque há
outras versões aí que falam em outros países, né? Mas a versão mais aceita, né, é que ele tenha surgido ali no Canadá com inspiração, né, a partir do hóquei na grama. Então, teve para o surgimento do hóquei no gelo, houve essa inspiração do hóquei na grama. Então, as principais regras, né, como a gente já falou, são seis jogadores, substituições ilimitadas, tá? A gente não tem um limite de substituições, os jogadores podem sair e entrar, não tem problema. A partida é desenvolvida em 3 tempos de 20 minutos, tá? O campo oficial, né, é uma pista de patinação, na verdade, né? É chamado de rink. Vai ter 60 metros de comprimento por 30 metros de largura, tá? E aqui a gente tem uma diferença bem importante e bem considerável se a gente for analisar, se a gente for comparar com outros esportes de invasão, né? Que são os cantos da quadra. Lá no futebol, no handebol, no basquete, a gente vai ter ângulos, né? Nos cantos ali da quadra, ali no encontro da linha de fundo com a linha lateral. Aqui a gente vai ter um canto arredondado, tá? Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem. As traves aqui já são menores, tá? Elas vão ter 1,80 m de largura por 1,20 m de altura. Então, os goleiros, pessoal, já vão ser mais altos que as traves, né? Então, bem menores que a trave do hóquei na grama. Só que aqui, claro, a quadra em si, a pista de patinação, ela é menor, e esse disquinho, né, ele atinge velocidades que vocês vão ver daqui a pouquinho, que são velocidades impressionantes, tá? Então, o gol acaba sendo um pouquinho menor aí. Os tacos, né, os sticks, eles possuem formato de um L, e eles são planos dos dois lados, tá? Então, o jogador pode jogar dos dois lados, fazer essa condução da bola. O disco é geralmente preto, feito em borracha, possui em torno de 2,5 centímetros de espessura, tá? De altura ali, né? 7,6 centímetros de diâmetro e vão pesar entre 150 e 170 gramas, tá? Então, assim, 2,5 centímetros de espessura, né? Ele vai ter uma altura bem pequenininha, né? E a questão da cor, né? Por que ele tem uma cor mais escura? Para fazer esse contraste com o piso, com o terreno em que está sendo jogado, né? Uma pista de patinação, uma pista de gelo, ela normalmente vai ser branca. Então, se usa o disco na cor mais escura, né, geralmente preta, para ter esse contraste e para ajudar os atletas a visualizarem esse disco, né? Então, aumenta aí a eficiência dos atletas nessa questão visual aí do disquinho, né? Então, imaginem se fosse um disco branco. A gente não conseguiria nem enxergar, né, as jogadas, tampouco os jogadores conseguiriam dentro de quadra. Então, aqui, né, para vocês terem uma ideia, tá? Vou começar com a questão da pista, que eu já tinha falado para vocês, tá? Olhem só, os cantos, eles são arredondados, tá? Aqui a gente tem o gol, né? Depois vocês vão entender aí algumas coisas também interessantes com relação a isso. O gol estar aqui no meio, praticamente, tá? O taco, né? Esse formato de L aí. E o disquinho, que é mais ou menos isso, né? Disco de borracha, uma borracha bem rígida, né? Que exige que os atletas tenham aí uma proteção bem acentuada aí durante o jogo, tá? Aqui o goleiro, né, pessoal? Então, quando eu falei das proteções, tá? O jogador que joga literalmente protegido da cabeça aos pés, né? É o goleiro da equipe. Então, vocês já conseguem notar aqui de antemão que ele é mais alto que o gol que ele está defendendo, tá? E ele joga com proteções nas pernas, proteções nos braços, capacete, né? Por óbvio. Aqui, ó, dentro do uniforme, ele vai ter proteções peitorais, no ombro, abdômen, cotoveleiras, né? Ele vai estar bem protegido. Porque imaginem, aquele disquinho de borracha rígida, que atinge velocidades impressionantes. Imagina se bate, né, no peito do jogador, ou no braço, ou principalmente na cabeça. Então, acabaria machucando bastante. Com relação à proteção, também é importante lembrar, né? A quadra que se joga, né? Essa pista de patinação, né? Ela vai ter uma mureta, né? Quando o disquinho está pelo chão, ele não vai sair, né? Não vai para longe. E aqui em cima, se vocês puderem analisar, os torcedores eles estão atrás do gol, né? Então imagina se aquele disquinho voa e vai na arquibancada. Então por isso tem aqui uma proteção de acrílico, né? Para proteger aí os espectadores da partida, para que o disco não seja golpeado naquele
naquele momento, naquele espaço aí do ginásio, tá? Então, algumas curiosidades, né, pessoal? A velocidade do disco, né, após ser golpeado, pode chegar a 200 km por hora. Que loucura, né? É muito rápido. É claro que ao longo dos anos, né, com o aprimoramento técnico, o aprimoramento físico dos atletas, os equipamentos tendo ficado mais eficientes ao longo dos anos, né, vários recordes de velocidade desses discos foram batidos. Eu fiz uma pesquisa com relação a isso, né, e quando se começou a medir mesmo a velocidade ali, vários recordes foram sendo colocados, né, e hoje já se tem aí registro de golpes cuja velocidade do disquinho passou de 200 km por hora, né? Então é bem rápido. No hóquei no gelo, os atletas podem continuar uma partida passando por trás do gol, então vai ter momentos ali, vai haver momentos da partida, né, que o jogador ele pode passar por trás do gol e a jogada continua, né? Então ele passa por aqui e pode finalizar a jogada depois, tá? Por isso que eu tinha colocado para vocês, ó, esse gol aqui que não tá preso, né, bem no fundo da quadra. Então pode acontecer essa jogada. E o hóquei no gelo, né, pessoal, ele é um esporte olímpico também, tá? Só que faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então a gente tem os Jogos Olímpicos de Verão, né, que deveriam ter acontecido esse ano, mas em função da pandemia foram adiados. E a gente tem os Jogos Olímpicos de Inverno, onde a gente tem vários tipos de esportes ali, né? O esqui, o bobsled, que é aquele trenozinho que vai descendo, né, por aquele caminho, assim, parece praticamente um tobogã, né? O curling, que é tipo uma bocha, só que eles jogam uma espécie de chaleira, assim, que vai deslizando, entre outros esportes aí. E o hóquei no gelo, né, é um esporte coletivo que faz parte do programa olímpico de inverno. Agradeço a presença de todos e de todas. Fiquem bem aí, se cuidem, continuem se cuidando. E até semana que vem.